Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Romãoscast. Meu nome é Douglas Romão, eu tenho aqui comigo o Renato. Oi, Tudo certo, pessoal. Renato? Tudo certo? Como estão as coisas E aí, hoje a gente, Douglas? tudo certo, a gente está em horários diferentes. Eu estou aqui é, 4 horas para trás do horário do Renato, porque eu estou direto do Microsoft Build em Seattle, acontecendo aqui nos Estados Unidos. E esse é um episódio diferente do tradicional. Vocês veem, geralmente a gente está junto, batendo um papo. Hoje a gente queria trazer um pouquinho o bate-papo sobre as novidades que a Microsoft tem lançado no Microsoft Build. E a gente vai trabalhar isso basicamente falando um pouquinho sobre as novidades que saíram por Power Apps, por Power Automate, para o Power Pages e para o Copilot Studio. Eu também quero dar um pouquinho da experiência que está sendo participar desse evento, falar um pouquinho para quem não conhece de como que é o evento. O Renato também está assistindo, está acompanhando isso de forma virtual, mas a gente queria trazer um pouquinho de como funciona essa questão para vocês terem essa experiência junto com a gente. Depois a gente vai soltar também alguns conteúdos de takes aqui para vocês verem o evento. Eu vou gravar algumas áreas comuns aqui que a gente pode gravar e tal, para vocês verem como que é a experiência de forma geral do Microsoft Build. Bom, para quem não conhece, o Microsoft Build é um dos maiores eventos de desenvolvedores que a Microsoft tem. Então o evento é focado em desenvolvedores, e aqui a gente está falando de desenvolvedores, pode ser, a gente está falando de gente que é pro code e também de low code hoje em dia. Antigamente era muito mais focado em desenvolvedores de código mesmo. E esse é um evento que acontece uma vez por ano e é o evento que a Microsoft usa para divulgar as novidades. Então é onde ela vai mostrar um monte de coisa que vai ser lançada ou que já está já foi lançada de forma privada para empresas e quando que esses lançamentos eles vão acontecer e tal. Então a ideia principal da Microsoft nesses eventos é demonstrar aquilo que vai acontecer e o que vai ser lançado nos próximos meses dentro de várias tecnologias. Então não é só a Power Platform, aqui tem um monte de coisa de Azure, tem um monte de coisa de dados, tem coisas de infraestrutura. Então aqui eles trabalham de forma bem generalista, tá? Então não é um evento de Power Platform especificamente que a gente está aqui hoje. Douglas, Esse é um, inclusive, é legal de comentar que esse evento, por ser um dos principais da Microsoft todo ano, a Microsoft ela libera alguns acessos para a gente, principalmente quando a gente estava no MVP Build, MVP Summit, e a gente ficou sabendo de algumas coisas que iam ser lançadas ao longo do ano, e essas informações elas são divulgadas durante esse evento também, principalmente. Então, o que é legal é que a gente consegue ajudar vocês e a ideia é trazer mais conteúdo de forma mais rápida para vocês, justamente porque às vezes a gente tem acesso a essas informações por ser um evento tão relevante para a Microsoft. Exatamente. E aí o que acontece? O evento é dividido em 3 dias. Nesses 3 dias existem várias sessões que vão acontecendo durante o dia, laboratórios. Então, para quem participa da experiência física aqui em Seattle, então acontece em Seattle geralmente, esse evento aqui nos Estados Unidos. E nesses 3 dias a gente tem o Keynote que aconteceu ontem. Então, no primeiro dia aconteceu o Keynote logo cedo com o Satya. Então, o Satya, junto com vários outros presidentes e VPs de áreas, parceiros da Microsoft, demonstrando várias coisas. O foco, claro, dessa edição principalmente é inteligência artificial. Então, muitos dos tópicos, se não todos, ou 90% dos tópicos, eram relacionados a IA ou a Copilot. É, e aí teve essa demonstração. A gente tem mais de 2.700 pessoas registradas fisicamente aqui. Então tem gente de tudo que é lado, tem muitas empresas americanas, muita gente dos Estados Unidos mesmo, mas tem bastante gente de fora que veio para participar do evento. Inclusive eu que vim do Brasil. Eu, particularmente, eu vim aqui não como uma pessoa que está assistindo o evento, eu estou podendo assistir algumas das sessões, mas eu vim como. Eles têm uma sessão aqui que eles chamam de Expert Meetups, que é umas áreas onde tem alguns computadores e você pode ir lá perguntar sobre tecnologias. Eu estou aqui como um especialista de Power Platform, de Power Apps e Power Automate, e aí eu fiquei lá em alguns desses turnos para poder tirar dúvida do pessoal, discutir sobre casos de uso, esse tipo de coisa. Então, aqui eles alugaram um centro de convenções. Esse centro de convenções tem 5 andares. Esses 5 andares são divididos entre salas de laboratório, salas onde eles estão tendo sessões, e aí laboratórios é na prática mesmo, salas onde são breakout rooms, que eles chamam, que são as áreas de sessão, e aí no piso superior, que é o quinto andar, é onde eles têm o que eles chamam de hub, que é onde todos os conteúdos ficam, então parceiros estão lá, e é onde essa área de especialistas fica.
Então você pode ir lá e fazer perguntas, discutir o seu cenário, esse tipo de coisa. E aí eu tô lá nessa área de Power Apps e Power Automate para discutir com o pessoal. Foi muito legal. Já trabalhei ontem, trabalhei hoje. Foi bem legal participar e discutir cenários com o pessoal e entender problemas de negócio e tudo aquilo que a gente às vezes faz com vocês em eventos físicos aí no Brasil e aí virtuais também, vendo acontecendo aqui no evento. Então, é muita gente, o conteúdo é muito legal, tem muita novidade, tem muito acesso, dá para você conversar com muita gente da Microsoft direto, os gerentes de produtos, principalmente por ser aqui em Seattle, né, que é onde a maioria dos produtos é desenvolvido, ou que as equipes de gestão de produtos elas ficam. Então a gente tem muito contato com os gerentes de produtos. Então, a gente acaba conversando com os caras que mexem na ferramenta, que fizeram o lançamento, e que estão apresentando isso durante as sessões. Você pode ir lá e falar com ele e perguntar esse tipo de coisa. Então é uma experiência muito, muito legal. Muito bom. Inclusive, tem a versão online, assim como o Douglas comentou, e como uma experiência online, a Microsoft ela tem dado bastante suporte também para o evento. Então, quem tem dúvidas durante o evento, as sessões, elas são divididas certinho dentro do catálogo lá do Build. Você consegue acessar essas informações, a Microsoft vai compartilhando os links. E o que é legal é que todas as dúvidas que são mandadas no chat, quando você tem alguma dúvida, eles às vezes respondem suas dúvidas também, mesmo sendo remoto. Então, isso é super interessante também. E lembrando que o remoto ele é gratuito, então você pode aí assistir. Sim, tem várias sessões que vão ser gravadas, então você pode assistir on demand depois se você perdeu. E aqui, estando fisicamente, tem várias sessões que não são gravadas. Então, vários laboratórios e coisas que não foram gravados e que só quem estava aqui participou. É, Mas aí o evento é pago, tá? Uhum. Ele é em dólar, então não é dos mais baratos. Mas é um evento muito relevante, vale muito a pena. Primeira vez que eu estou participando também fisicamente e tá valendo muito a pena. As coisas, os caras têm presentinho, crachá bonitinho. Eu peguei um badgezinho de expert. Então o evento é muito bem feito, é muito estruturado porque é muita gente e é muito bem organizado. Bom, agora falando um pouco sobre as novidades. Então tem várias novidades muito interessantes do mundo de Power Platform. A gente separou, a Microsoft soltou isso num blog, no blog deles, da comunidade, e a gente quis trazer aqui para vocês alguns deles. A gente vai falar sobre alguns deles com um pouco mais de detalhe porque a gente viu e eu conversei com algumas pessoas aqui também. E a gente já sabe, como o Renato falou, por sermos MVPs, a gente acaba tendo acesso a algumas coisas antes. A gente não pôde falar porque ainda não estava disponível, mas agora que saiu a gente consegue conversar um pouquinho sobre isso. Ei, Renato, sei que viu aqui o assunto foi Uhum. muito, muito AI, muito Copilot, tem Copilot em todos os lugares. Tem bastante novidade no mundo de Copilot Studio, né? Exato, Douglas, exato. Inclusive, a primeira grande novidade da Microsoft para esse build, assim como ela tenta todos os anos lançar algum desafio, é desafio de AI. Então, se você quer fazer o desafio da Microsoft, você vai encontrar em todas as documentações da Microsoft. Inclusive, a gente vai deixar também os links aí se você quiser acessar depois. Mas faça o desafio que vai agora desse mês até o mês que vem para você ganhar um voucher para uma certificação de inteligência artificial. Super importante se você quer estudar mais sobre isso e querendo ou não, é o futuro das tecnologias, não só a inteligência artificial, mas trabalhar com a inteligência artificial no seu dia a dia. E assim como o Douglas comentou, teve bastante anúncio de Copilot. A Microsoft lançou o Copilot para o PC, o Copilot integrado ao Edge e tantas outras informações que já existiam na Microsoft, só que ela melhorou. Então a ideia dela trazer para dentro do Windows, por exemplo, o Copilot foi justamente essa ideia de integrar os sistemas e de repente até ter sistemas de inteligência artificial rodando localmente na máquina daquele usuário sem ter que conectar a uma fonte externa de dados ou uma fonte online, por exemplo, e você ter recursos valiosos da inteligência artificial utilizando a própria ferramenta do Windows, por exemplo. Então a Microsoft ela focou bastante em integrar soluções, não só da ferramenta que ela possui, mas com ferramentas terceiras também. E uma das formas de integrar que a Microsoft anunciou foi através do Copilot Studio. O Copilot Studio é uma ferramenta que já existe há muito tempo, vocês já viram bastante gente falando sobre isso, mas ela lançou essas integrações através de extensões.
Então, se você está desenvolvendo, se você precisa integrar, se você precisa desenvolver alguma coisa para o Copilot, para a sua empresa, para customização, você vai conseguir conectar através do Copilot Studio. Primeira grande atualização do Copilot Studio, você vai ter uma nova interface. Então, esse aqui é o novo design do Copilot Studio, ele atualizou para todas as pessoas, entrou todos os dispositivos também. Então, é uma interface totalmente diferente. Importante também sobre todas as atualizações. Que quando você tem novas atualizações, você pode dar feedback para a Microsoft. Ela está sempre muito aberta a receber esses feedbacks e são importantes para você capturar essas informações e você melhorar a experiência, não só sua, mas também das outras pessoas ao redor do mundo. E um Além. ponto importante sobre as atualizações que eu acho que é legal de falar, Renato, é que nem tudo que está aqui já está disponível. Então sempre fique ligado que cada uma das atualizações ele vai falar se ela já está em public preview, ou seja, ainda é preview, não é produção, não está disponível de forma assim, versão final, vamos dizer assim. Então tem o que é Public Preview, tem o que é Private Preview, ou seja, foi lançado, mas só algumas empresas específicas têm acesso. Tem o que eles chamam de Public ou General Availability, que daí é quando está disponível de forma geral, pública e é a versão final. Então fiquem sempre ligados, porque nem tudo que está ali quer dizer que você já vai conseguir acessar. Talvez algumas das coisas você vai ter que acessar o make.preview para poder acessar, e vai ter algumas Uhum. coisas que talvez nem estejam disponíveis ainda, porque ela só está em Private Preview, ou seja, só empresas que são parceiras e que foram escolhidas para isso, elas têm acesso. Exato, exato, muito bom. Inclusive, na primeira atualização você vai conseguir escrever e você consegue criar o seu copiloto através de uma descrição, assim como a gente tem no Power Apps e no Power Automate, a gente também vai ter isso disponível no Copilot Studio. Já está disponível, inclusive, você já consegue utilizar. Segunda grande informação, que antes a gente tinha a parte de conectar informações quando a gente precisava desenvolver qualquer coisa dentro do Copilot Studio, a gente precisava conectar no Power Automate, para o Power Automate fazer as extensões, buscar meus dados e depois voltar. A partir dessa nova atualização, a gente tem o que eles chamam de Knowledge Sources, que você consegue conectar seus dados ali. Tem tanto seu site público, arquivos, site no SharePoint ou arquivos no SharePoint e OneDrive, o Dataverse também, e futuramente vai ter o Microsoft Fabric, mas também se você tem algumas outras opções. Então, trazer seus dados para dentro da Microsoft, para dentro do Copilot Studio, você estender então as suas funcionalidades através do Copilot Connectors. Muito, muito bom. Esse Copilot Connector vai ser tipo, o futuro para você conectar qualquer coisa de inteligência artificial, conectar seus dados através da ferramenta. Então, é muito bom essa atualização também. Outra parte que a Microsoft atualizou são os analytics. Antigamente a gente tinha alguns relatórios do Power BI, mas eles eram não ruins, mas a experiência não era Bem boa básicos, né? quando a gente precisava extrair alguma informação útil das conversas, experiência do usuário, experiência de saída, onde que os nossos usuários foram e qual foi o comportamento dentro da ferramenta, porque é uma ferramenta que a gente precisa melhorar. Conforme o tempo vai passando, a gente precisa melhorar para entregar mais resultado. Então, está em Private Preview ainda, assim como o Douglas comentou, só algumas pessoas têm acesso, só algumas empresas. Então, você talvez não vai conseguir ver ainda disponível para você nas próximas semanas ou meses. Mas é uma coisa que a Microsoft está trabalhando para melhorar a experiência de quem está desenvolvendo. Parte de templates, você criar os seus copilotos através de modelos que já existem dentro da Microsoft. Então, ela já disponibiliza alguns modelos para você começar a utilizar, e isso é super importante também para a gente já começar sem não quero entender como funciona, eu quero criar com base em algum modelo que funciona para a minha empresa. Então você pode utilizar esses templates também para fazer a utilização. E a parte de segurança e controles, que é muito importante também. Pouca gente está pensando nessa parte de segurança, mas quando a gente está migrando para a parte de inteligência artificial, expondo nossos dados, quanto mais segurança, melhor. Então a Microsoft está focando bastante nessa parte de segurança para garantir que os dados eles vão ser salvos corretamente, eles vão ser utilizados da maneira correta e eles não vão ser expostos externamente para as pessoas. Isso é um ponto super importante também. Todas as atualizações que a gente está comentando tá dentro dos blogs da Microsoft, então você vai conseguir acessar no blog do Copilot Studio também. Agora, vou passar A gente aqui para o Douglas.
A gente vai deixar esses links também para vocês acompanharem aí nos comentários, para vocês acessarem lá. Vai ter bastante conteúdo que a gente vai soltar nas próximas semanas nos nossos canais do YouTube para poder divulgar um pouquinho mais na prática, como algumas dessas novidades foram liberadas, mas acho que isso que é bem legal. De Power Apps, também muito relacionado a Copilot. Muita coisa foi lançada com relação a como que o Copilot pode ajudar a gente a desenvolver nossas aplicações ou melhorar as nossas aplicações. Então, muita coisa foi lançada ali na hora de criar o nosso app. Então, na página inicial do Power Apps, você já tem a possibilidade de criar uma aplicação. Agora, em Preview, a gente tem a disponibilidade de criar isso um pouco mais elaborado. Então, você pode criar tabelas já com relacionamento, ele já vai te dar acesso, você vai poder falar para o Copilot para ele fazer edições, adicionar coluna, remover coluna, fazer uma série de coisas e ele já vai se adaptar e ele vai criar uma aplicação Canvas conectado com o Dataverse que já tem todos esses relacionamentos, múltiplas telas e uma série de outras coisas. Você também pode usar o Copilot dentro das fórmulas de PowerFX para poder escrever o seu PowerFX, para poder facilitar na hora de você escrever uma fórmula se você não sabe. Então você pode falar para o Copilot como que ele quer e ele vai escrever essa fórmula para você ou até ele explicar para você a fórmula. E aí tem uma coisa muito legal, que é esse terceiro ponto aí, o segundo e o terceiro, que vocês trabalharem de forma colaborativa, ou co-authoring. É uma coisa que já tem uma primeira versão que foi feita muito tempo atrás, mas ela não funciona tão bem com a integração com o Git. E nos lançamentos, numa das apresentações aqui, eles mostraram o quão fácil vai ficar nessa questão de trabalhar. Então, o que acontece é que todas as aplicações Canvas, por exemplo, cada página tem o seu arquivo e aí as pessoas vão poder trabalhar em páginas diferentes ao mesmo tempo. E aí, quando elas salvam, isso já vai ser controlado no Source Control. Então, vai ter uma série de controles muito grandes para esse real time. Para a gente poder editar e ao mesmo tempo já ver as mudanças que as outras pessoas estão fazendo, principalmente focado em makers. Então, os makers trabalhando ali dentro da criação do app e eu já poder ver essas diferenças, as coisas que estão acontecendo. E esse Understand the Code Behind é uma coisa importante também, porque agora vai ter, eu vi isso na hora que eu estava ali no Expert Meetup com um dos caras, porque um dos caras que estava comigo é do time que desenvolveu isso, ele mostrando como eu clicar com o botão direito num controle, num botão, por exemplo, e colocar View Code e ele mostrar na minha tela o código, o PowerFX daquele meu botão. Então ele mostra o que aquele botão tem de fórmulas, o que tem de propriedades, então se é vermelho, se é branco, se é qualquer cor de fundo, qualquer cor do texto, alinhamento, tudo você vai conseguir ver na tela. Eu acho até, Renato, que você consegue, se você for um pouquinho para baixo, talvez apareça isso numa dos screenshots aí. É, esse é aqui, um pouquinho para cima, um pouquinho para cima. Um pouquinho mais, um pouquinho mais. É esse vídeo aí, Understand the Code Behind. Nesse vídeo aí, eles mostram exatamente como que funciona essa parte de código. Você clica com o botão direito e dá um View Code e ele te mostra como que o seu componente funciona. E o que é mais legal dessa funcionalidade é que a gente consegue fazer edições, vai poder fazer, né, no futuro, edições direto por ali e eu consigo copiar e colar. Ou seja, supondo que você tem um botão que você fez uma edição nele, copia o código dele, cola no outro botão e pronto, você não precisa ficar copia e cola o botão na tela e edita e tudo mais, daria para a gente fazer direto no código, muito fácil. E se a gente exportar essa aplicação e trabalhar ela no Visual Studio Code, a gente pode trabalhar ela junto com, por exemplo, com o GitHub Copilot, e o GitHub Copilot ajudar a gente a escrever esse código. E com essa estrutura de YAML, que é essa nova linguagem aí que o PowerFX está usando por trás, o PowerApps está usando por trás para poder gerar essas aplicações, com o YAML é um texto, é uma estrutura de notação que você faz. Depois que vocês entenderem, se você não é um desenvolvedor, se você é um desenvolvedor, talvez você já tenha trabalhado com isso nas pipelines, é o mesmo conceito. Se você não é um desenvolvedor, você vai ver que as linhas de código elas fazem sentido, porque assim, propriedade de texto, qual que é o valor? Propriedade altura, qual que é a altura. Então é fácil de você entender. E a partir disso vai dar para a gente criar modelos. Então olha que legal vai ser da gente poder criar modelos de aplicações. Eu só copio o texto, colo na outra aplicação e aquilo tudo já vai junto. Com as fórmulas, com as propriedades, tudo de uma vez só. É E até. interessante também, Douglas, comentar,
porque hoje o Power Apps já utiliza essa estrutura por trás, só que para Uhum. você alterar qualquer coisa, você precisa fazer isso via DevOps, via automação. Então, se você precisa alterar alguma informação para um cliente específico, você precisa rodar uma automação para atualizar o script por trás, para daí você importa de novo a aplicação e substitui. Agora vai ficar muito mais fácil, né? Exatamente. E aí, para os makers também poderem fazer isso, sem ter que baixa o app como zip, abre o negócio, edita. Não, a gente vai conseguir fazer essas edições e cópias direto no editor. Então, isso vai fazer com que sim, tenha muita evolução. E para você que é um pro developer, é uma forma de você começar a desenvolver também e criar recursos para os makers fazerem mais rápido. Então dá para fazer muita coisa. Nessa página aí vocês vão ver todos esses itens que eu estou falando. Tem um videozinho demonstrando como que vai ficar cada uma das partes. Então, a criação das tabelas com PowerFX, com tabelas mais personalizadas, a parte aí do co-authoring, a parte também do real-time co-authoring, tem aí, ó, o live co-authoring, mostra quantas pessoas estão trabalhando ao mesmo tempo ali no app, e tem uma integração muito legal com o DevOps e com o Git, né, que é na hora de a gente poder fazer essa interação de salvei, ele já salva essa informação por trás dos panos, já controla o versionamento do meu aplicação para poder facilitar depois na hora que a gente for fazer deploy ou for fazer uma governança da minha aplicação. Então, o Power Apps tem muitas mudanças para a forma de colaboração de trabalho, gestão do versionamento desse trabalho que a gente está trabalhando, e principalmente nessa questão de código, que é pô, como que a gente consegue ter um pouquinho mais de ferramenta na hora de mexer com os códigos que a minha aplicação está gerando. Muito bom. Tem bastante novidade também no Power Automate, mas assim como a Microsoft focou bastante nessa parte de AI, né, você vai ver bastante atualização relacionado à parte de inteligência artificial. Então, algumas atualizações aqui para o Power Automate Desktop também, você vai ver algumas atualizações. Eu acho que essa parte do É, monitoring é legal, que a do monitoring, que é essa parte de baixo aí, um pouquinho, uhum. Managing Automation Scale. Porque a ideia da Microsoft com essa parte de monitoring é criar uma ferramenta que faz parte do centro de excelência para poder monitorar as execuções, o que está acontecendo nos fluxos. Então, vai ser uma forma na parte administrativa e de governança de vocês saberem o que está acontecendo, a gente saber o que está acontecendo com as nossas automações. Então, as pessoas estão criando um monte de automação. Como que está acontecendo nessas automações? Quantas estão falhando? Quantas estão funcionando? Tempo de resposta? Então a gente vai ter alguns insights para poder trabalhar de forma melhor e garantir que aquilo que está acontecendo nas automações a gente está tendo uma governança sobre isso. E é legal porque essa parte de governança pouca gente tá olhando, né? E vai começar, conforme o uso das ferramentas, vai começar a surgir bastante coisa. Então, a Microsoft viu essa demanda aumentando e foi um dos motivos dela começar a lançar bastante coisa, inclusive dessa parte que a Microsoft lançou no ano passado, se não me engano, que é do esqueci o Process nome mining. da Process Mining, que você conseguia ver toda a parte da automação do fluxo, como que você poderia melhorar a performance e tudo mais. É justamente a Microsoft olhando para possíveis problemas que estão acontecendo e possíveis problemas que vão acontecer no futuro, conforme vai escalando o uso da ferramenta. E vocês estão vendo aí que com essa parte de Copilot também é como que o Copilot pode melhorar a vida na execução dos seus fluxos. O que está acontecendo no fluxo, problemas que estão acontecendo, melhorias que você poderia fazer. Então tem muita coisa de AI para melhorar a forma como você está construindo o seu fluxo desde o início, lá do comecinho, quando está criando, Uhum. pedindo para o fluxo gerar uma automação É, com base nisso e tal. inclusive, essa parte de recomendações também é que é super interessante, com base no que a sua empresa está utilizando. Então, conforme o uso, ele vai fazer recomendações utilizando o Microsoft Graph. Então, fica ligado que a Microsoft, o Copilot não é só uma ferramenta igual o ChatGPT que você vai perguntando. A ideia da Microsoft é fazer com que essa ferramenta fique parte da sua vida. No É um seu dia a assistente dia, para mesmo. você produzir mais, você vai precisar utilizar ferramenta e é ser realmente um braço que você tem um desenvolvedor, um especialista do seu lado o tempo todo. Exatamente. E de Power Pages eu ouvi algumas coisas, porque o pessoal de Power Pages estava do meu lado ali, mas
As novidades também são como gerar copilots ou usar o Copilot para melhorar a experiência e o desenvolvimento das suas Power Pages. Uhum. E tem a parte de segurança também, assim como a Microsoft está melhorando a parte de segurança do Copilot Studio, tem algumas melhorias na parte do Power Pages também, e a parte de conexão de dados. É a Microsoft olhando mais para essas integrações, pensando que o Power Pages ele agora não é mais um portal simples que tem HTML, JavaScript, Model Driven ali por trás. A gente está escalando e a gente está começando a utilizar isso para diversos cenários, tanto para o uso interno da empresa quanto o uso externo. Então, conforme o uso, conforme a demanda vai crescendo, a Microsoft vai fazendo outras integrações também. E é um dos motivos dela começar a estender e permitir, por exemplo, a Virtual Tables com Salesforce, Oracle e tantas outras ferramentas aí. É. Bom, acho que era isso. A gente também queria só fazer um resumo para vocês saberem como que algumas das principais novidades, tem bastante coisa que a Microsoft está soltando ainda com base nos dias, conforme vai fazendo. Amanhã ainda tem mais lançamentos, amanhã tem mais sessões. Aqui a gente está no segundo dia do evento, então amanhã tem mais novidades. A gente vai soltar alguns conteúdos específicos sobre essas novidades no nosso canal Douglas e Renato, Romão. Então lá vai ter alguns conteúdos de demonstração sobre isso que a gente está conversando aqui, mas a ideia de trazer para vocês aqui no Romão's Cash é justamente uma discussão sobre a importância de um evento como esse e da participação de um evento como esse, de ficar antenado com as novidades. Isso vai fazer com que a sua carreira ela tenha isso impacte a sua carreira de alguma forma, porque é como a gente se projeta para poder entender as novidades que estão vindo no mercado. Isso que a Microsoft está focando aqui é o que ela está focando para o próximo ano. Então, você ficar atento a um evento como esse, aquilo que está sendo divulgado e como que isso impacta o seu trabalho é importante. Seja você um desenvolvedor, seja você uma pessoa de governança, uma pessoa de segurança, uma pessoa que está dando treinamentos ou uma pessoa que é um maker aí, da área de negócio e está desenvolvendo soluções low code. Então, fique ligado nessas Exatamente. novidades que saíram. Vai ter bastante conteúdo ainda, bastante coisa que a Microsoft vai lançar. Nosso foco não é ir muito para o detalhe técnico, mas é mostrar para vocês que inteligência artificial é o foco da Microsoft para tudo e também para essas áreas de aplicações de negócio, que é aquilo que a gente tem conversado com vocês nesses últimos episódios sobre plataformas de aplicações de negócio, carreira, inovação nessa área. É um ponto que a Microsoft está enfocado muito em combinação com a inteligência artificial. E trazer as pessoas de negócio para dentro das ferramentas e os desenvolvedores suportam toda essa estrutura. É a ideia da Microsoft. Tem bastante atualização de segurança justamente para a área de tecnologia, os desenvolvedores suportarem toda a área de negócios com essas atualizações, com essa gama de gente entrando dentro da ferramenta para utilizar os produtos da Microsoft. E o Copilot disponível para ajudar você, como maker, se você é um maker, a desenvolver soluções mais fácil, mais rápido e com uma estrutura mais organizada. Então, assim, em termos de carreira, como a gente tem falado para vocês, tem muito mercado e isso é o que vai diferenciar lá no futuro um desenvolvedor tradicional de um desenvolvedor que tem o Copilot como um auxiliador para acelerar ou para controlar aquilo que está sendo desenvolvido. Beleza? Então era isso, né, Renato? Episódio Muito bom. feito, episódio internacional, multilocalidades. E esperamos que vocês tenham gostado. Curtam aí o nosso conteúdo lá do Romão's Cast. Vejam também os conteúdos que a gente tem feito do Microsoft Learn. E nos próximos episódios a gente vai continuar falando sobre carreira, inovação, tecnologia relacionada a tudo isso que a Microsoft tem feito e aplicações de negócio. Beleza? Muito bom. Isso aí, Renato. Um abraço e até a Obrigado, próxima. pessoal. Até mais. Yes,